Olá, eu sou Murilo Félix, quero falar sobre a reforma da Previdência e explicar para vocês, de uma maneira bem prática, de como ela será caso ela seja aprovada no Congresso. O problema é o seguinte: nós temos um déficit de 3 trilhões de reais, isso afetará mais ou menos daqui a uns 20 anos quase 80% da receita da União. Então o governo federal tem que fazer uma reforma na Previdência para que ele tenha dinheiro para que possa fazer outros investimentos na sociedade brasileira. Então, primeiro ponto, a Previdência ela é necessária. O porquê que isso está acontecendo é uma questão demográfica, né? Antigamente o Brasil as famílias tinham muitos filhos, de 4 a 10 filhos ou até mais, e as pessoas viviam menos. Hoje mudou muito isso, as famílias de 10 filhos passaram a ter 2, 3 filhos, e as pessoas passam a ser pais com 30 anos, com 29, 30 anos, alguns até com 35 anos, e isso aumenta o gasto da Previdência. Por quê? O sistema hoje de Previdência funciona da seguinte forma: aquelas pessoas que estão contribuindo, elas estão contribuindo para que elas possam beneficiar outras pessoas que já estão recebendo o benefício da Previdência. Então, o cálculo hoje é feito da seguinte forma: a cada 5 pessoas que contribuem para a Previdência, elas vão estar ajudando o benefício de uma outra pessoa. 5 pessoas contribuem para um beneficiário. Dessa forma, está gerando esse déficit no governo federal, porque antigamente as pessoas morriam com 60 anos, 65 anos, e hoje as pessoas morrem com 70 anos, 80 anos e alguns até mais. Por isso o Brasil tem que fazer essa reforma. E se não fizer, pode ser que a gente sofra, assim como sofreu a Grécia, a Islândia, a Espanha, quando houve aquela crise econômica na Europa. Bom, para falar, eu fiz algumas anotações importantes aqui. Os princípios da Previdência, o Bolsonaro está mantendo assim como está na Constituição Federal. Isso, como por exemplo, o direito garantido, isso é importante, isso mostra a preocupação do governo federal em ajudar a população sem tirar os direitos da população. Agora, é importante que a gente fale o seguinte: o modelo atual é o da repartição. Esse modelo será mantido da forma que eu falei para vocês. Uma pessoa contribui para ajudar o beneficiário. Mas, além disso, ele quer criar um modelo de capitalização. Esse modelo é um modelo que foi utilizado, foi desenvolvido por universitários, né, e professores também na Universidade de Chicago há muitos anos, e foi aplicado no Chile, na gestão do Pinochet, foi um ditador chileno. O Chile é um país hoje que eu diria que é um exemplo para todos nós, é um país que é um dos mais desenvolvidos da América Latina, se não o mais desenvolvido. Há muitos exemplos que a gente pode tirar do Chile, mas em questão da Previdência, eles não estão indo muito bem. Tanto que a Michelle Bachelet, há alguns anos foi presidente no Chile, ela teve que fazer uma reforma para que pudesse ajudar aqueles que estavam recebendo menos. Porque com o sistema de capitalização, as pessoas contribuem com a própria Previdência somente. Então é como se fosse uma poupança forçada. A pessoa vai guardando dinheiro e quando ela for se aposentar, ela pega esse dinheiro. Mas esse retorno estava sendo muito baixo. Então, no Chile, as pessoas estão recebendo um salário que é equivalente mais ou menos a quase R$1.000 ou até um pouquinho menos em relação ao Brasil. E a expectativa na época é que desse um valor maior. Então eu acredito que esse modelo de capitalização tem que ser pensado. Não que eu seja contra isso, talvez haja algum meio termo ou uma adaptação para que ele tenha um resultado melhor para as pessoas e não como ele funciona hoje no Chile. Nos Estados Unidos, eles usam o Social Security, é um sistema que a pessoa contribui, a contribuição vai para o governo federal, cada um tem o seu Social Security Number e o governo federal paga a previdência para as pessoas. Só que lá também a previdência não está rendendo tanto. Porém, o que acontece com os americanos? Eles acabam tendo outras formas de se ganhar recurso. Então, os Estados Unidos têm uma economia muito dinâmica. Então, se a previdência lá não dá aquele resultado esperado para as pessoas, e eles reclamam disso, lá as pessoas mais velhas acabam sendo empregadas com mais facilidade do que é no Brasil. Então, no Brasil, uma pessoa que já passou dos 40, 50 anos tem mais dificuldade de encontrar emprego no mercado de trabalho do que nos Estados Unidos. Então, por mais que lá, proporcionalmente, a Previdência não dê um resultado tão eficaz, a própria economia americana, da maneira que ela é dinâmica, ela consegue absorver a população de uma forma muito mais eficiente do que a nossa. Lá também tem, quando a pessoa se aposenta, eu anotei aqui, tem um sistema de saúde para aposentados, que é o Medicare, né, que a pessoa, o governo federal banca até 80%
dos custos de saúde da pessoa e ela vai lá e banca os outros 20. Mas isso foi feito nos Estados Unidos porque lá eles não possuem o SUS, né, um sistema único de saúde público. Então, para suprir essa falta de ajuda social nos Estados Unidos, eles criaram o Medicare, que de certa forma está tendo um resultado eficiente nos Estados Unidos. Bom, eu fiz algumas anotações de como é que vai funcionar a alíquota aqui no Brasil. Hoje funciona da seguinte forma: quem recebe até R$ 1.751,81 contribui com 8%. Desse valor até R$ 2.919, ele contribui com 9%. E desse valor até R$ 5.839,45, ele contribui com 11%. Da maneira que o governo federal quer fazer, ele vai mudar as alíquotas da seguinte forma: quem tem um salário mínimo, ele vai contribuir com 7,5%. Ou seja, aquela pessoa que ganha menos, ela realmente vai estar pagando uma alíquota menor. Isso é bom. Quem recebe até R$ 2.000 de salário vai ter uma fração. Ele vai estar contribuindo de 7,5% a 8,25%. O governo federal disse que vai ser serão alíquotas progressivas. Então, conforme o seu salário vai aumentando a sua alíquota. Isso também achei interessante. E assim vai. Até R$ 3.000, a alíquota varia de 8,25% até 9,25%. E desse valor até 5.839, que é o limite, vai de 9,5% até 11,68%. Então, a contribuição ela passou a variar de 8%, a maneira que é hoje, de 8% a 11%, agora ela vai de 7,5% para 11,68%. Então, do ponto de vista da contribuição, quem recebe menos vai estar contribuindo menos, quem recebe mais contribui mais. Outro fator interessante que eu gostei na reforma da Previdência. Hoje nós temos dois tipos de previdência: das pessoas comuns, os civis, tá? E as pessoas que estão na área pública. Os comuns é o RGPS e quem está na área pública é o RPPS. Da maneira que o governo federal quer implementar, ele vai estar unindo os dois num único. Tá? Para fazer essa união, é claro que vai haver uma transição para que respeite a Constituição Federal nos direitos adquiridos. Então as pessoas terão que pagar um certo pedágio, mas a ideia é se unir todos no mesmo sistema. Os servidores públicos, hoje eles pagam 11%. Na proposta nova, eles irão variar também de 7,5%, e nesse caso vão contribuir um pouco mais, para 16,79%. Por que isso? Porque lá existe o teto do funcionalismo público, que se eu não me engano está na ordem de uns R$ 36.000 hoje. Bom, agora a nova regra geral gera algumas polêmicas, algumas coisas que talvez eu não seja 100% a favor. Quem se aposenta por idade? Hoje, mulher é com 60 anos e o homem é com 65 anos. Mas tem que ter uma contribuição mínima de 15 anos. A norma proposta para o governo, a mulher sobe para 62 anos, mas o homem mantém com 65 anos e a contribuição mínima é de 20 anos. Bom, o fato da contribuição mínima ser de 20 anos, o governo federal tem que ter algum tipo de ajuste para que haja uma economia maior. Então isso é correto. E o fato de subir as idades para se aposentar também é correto, né? É a única solução viável. Agora, o que eu não entendo é por que as mulheres subiram 2 anos, vão ter que demorar mais 2 anos para se aposentar, enquanto os homens, a idade se manteve. Essa é uma questão que eu acho que o governo federal deveria repensar. E se aposentar por contribuição, hoje a pessoa pode se aposentar com 35 anos para homens e 30 anos para mulher. Com a nova regra, isso para de existir. É uma coisa complicada também, porque tem pessoas que começam a trabalhar mais cedo. E eu acho que o governo federal deveria privilegiar aquelas pessoas que começam a carreira profissional mais cedo. Tá? Claro que de acordo com a lei e tudo, mas quem contribui mais cedo tem que ter algum benefício para ele. Eu acho que uma das formas seria se aposentar por tempo de contribuição. Bom, no caso da aposentadoria rural, né, hoje a mulher se aposenta com 55 anos e o homem se aposenta com 60 anos. Com a nova proposta, os dois passarão a se aposentar com 60 anos. Novamente, eu não entendo por que o governo federal está aumentando o prazo para se aposentar só para as mulheres e não para os homens. Então, hoje, o homem que trabalha na área rural se aposenta com 60 anos. Com a nova regra, ele se aposenta com 60 anos. E a mulher que vai ser a prejudicada, que se aposenta com 55 e vai se aposentar com 60. Não, né? A gente tem que tratar, a Constituição Federal fala isso, tem que tratar as pessoas iguais, mas quando se fala de tratar os iguais, ela trata da seguinte forma, o direito pensa dessa forma.
trata-se os desiguais de uma forma diferente para que eles se tornem iguais. Então, se a mulher, não que a mulher e o homem sejam desiguais entre si, longe disso, mas se a mulher ela trabalha, tem um tempo de trabalho diferente do homem, então ela tem que se aposentar diferente do homem. Então, a forma que eu penso é a seguinte: se está aumentando o tempo para a mulher se aposentar, que aumente o do homem também. Se da mulher for de 55 para os 60, o homem tem que ir dos 60 para os 65, ou dos 60 para os 64, mas algum impacto também tem que ter no homem, e não só na mulher. Bom, no caso dos professores, tem uma situação que me preocupa na reforma da Previdência. Hoje, as mulheres se aposentam com uma contribuição mínima de 25 anos, as mulheres professoras. Os homens professores se aposentam com uma contribuição mínima de 30 anos. Com a proposta do governo, tanto mulheres quanto homens irão se aposentar com uma contribuição mínima de 30 anos, além de terem que ter uma idade mínima de 60 anos. Em relação à idade, eu achei justo. Agora, eu não sei por que, assim como nos outros casos, as mulheres estão sendo mais prejudicadas, porque os homens mantiveram contribuição mínima de 30 anos, mas as mulheres mudou-se, em relação às mulheres, mudou-se de 25 anos para 30 anos. Então, nesse caso, as professoras serão prejudicadas. E isso me preocupa, porque países desenvolvidos, ou países que saíram da pobreza e vieram países ricos, como a Coreia do Sul, por exemplo, a maior importância que eles dão é para a educação. E as categorias mais privilegiadas são os professores, porque são justamente eles que são os precursores da mão de obra profissional do país. E a gente vê que cada vez mais os professores estão sendo desvalorizados no nosso país. Bom, em relação à base de cálculo, como ela vai funcionar? Para você conseguir mais ou menos 100% do seu salário, depois de se aposentar, você vai ter que contribuir com no mínimo 40 anos. O cálculo vai ser o seguinte: 60% do seu salário mais 2% de contribuição por ano de contribuição vezes a média do seu salário. Então, quem se aposentar vai ganhar 60%, mais 2% a cada ano que ele contribuir. Dessa forma, quando você contribuir com mais ou menos 40 anos, você vai ganhar mais ou menos muito próximo dos 100% do seu salário. Bom, essa parte é muito importante, a transição. Pessoas como eu, você, que já estão contribuindo para a Previdência e ainda não nos aposentamos. O governo federal não explicou muito claro isso ainda, mas haverá 3 modelos. A gente tem que aguardar, mas eu achei interessante a ideia dos pontos, que será mais ou menos da seguinte forma: pega a nossa idade, soma com o tempo nosso de contribuição, esse resultado é uma pontuação. E essa pontuação, dependendo da sua pontuação, é o tanto de anos a mais que você vai precisar para poder se aposentar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 55 anos e contribuiu por 30 anos, ela vai ter 85 pontos. E esses 85 pontos correspondem a um pedágio que ele vai ter que pagar em anos de espera para poder se aposentar. Bom, aqueles que se aposentaram por incapacidade, aquelas pessoas que por algum motivo não podem mais trabalhar e se aposentam por não ter condições de trabalhar, são os incapazes. Hoje eles recebem 100% do salário. Com a nova legislação, eles vão passar a receber 60% do salário, mais 2% de contribuição, muito próximo à base de cálculo de todos. E uma coisa interessantíssima, isso eu gostei da reforma. Hoje, promotores, juízes, políticos, delegados, diversos categorias no funcionalismo público, acumulam-se benefícios. Uma pessoa às vezes foi deputado federal, foi juiz, foi outras coisas, ele acaba tendo mais de um benefício dentro da Previdência. E tem casos gritantes de pessoas que ganham 80, 90 mil por mês da Previdência. Com a nova legislação vai se reduzir esses acúmulos na Previdência. Então você vai ter uma Previdência principal e as outras terão uma alíquota menor, conforme o grau de importância. Dessa forma a gente vai conseguir reduzir os benefícios daqueles que são mais privilegiados. Isso vai atacar diretamente altos escalões dentro do funcionalismo público. Bom, políticos, o que a gente tanto se preocupa, principalmente deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores, enfim. Hoje funciona da seguinte forma: eles se aposentam com 60 anos, mais 35 anos de contribuição, eles recebem 1/35 do seu salário. Com a nova legislação isso muda,
porque os novos políticos terão que se entrar no mesmo sistema de qualquer outra pessoa. Isso eu acho muito interessante. O que eu discordo é o seguinte, que os políticos que estão hoje no cargo não vão entrar na nova legislação. Eles vão ter uma transição, um pedágio. Só que enquanto o nosso pedágio de pessoas civis, comuns, nós da plebe, né, que a gente fala, a gente vai ter que pagar 50% de pedágio. Enquanto os políticos vão pagar 30% de pedágio. Então, o que eu penso? Aí para o Paulo Guedes, o Bolsonaro, eles deveriam pensar da seguinte forma. Os políticos deveriam, de duas uma, ou ter a mesma transição que nós estamos tendo, qualquer pessoa do Brasil, ou já devia pular direto para a regra nova, assim como serão com os novos políticos, que vai ser a mesma regra que funciona, a mesma base de cálculo que funciona para todo mundo. Então, eu achei um pouco injusto a maneira que estão tratando os políticos atuais com a nova legislação. Por que eles pagam 30% enquanto a gente paga 50%? Isso, obviamente, tem que mudar. Para encerrar, a reforma da Previdência é necessária para que o Brasil não passe pelo que a Grécia passou há alguns anos, a Espanha também passou por isso, a Islândia também passou por isso, quando o sistema público começa a custear de tal forma a Previdência que não resta investimentos para as outras áreas como educação, saúde ou até fomentar a própria economia, e aí o país entra em crise, que foi a crise europeia que nós vimos faz alguns anos. O que nós precisamos, primeiro, reforma da Previdência. Segundo, que a reforma seja justa para todos, respeite os direitos adquiridos, gere uma economia para o governo federal, mas que também reduza os privilégios, principalmente com a acumulação de previdência, que a gente sabe que são aqueles altos escalões do funcionalismo público, e também o cálculo dos funcionários públicos que está muito alto. Militares, juízes, promotores, deputados, governadores, políticos, tem que ter a mesma regra que nós estamos passando e também a mesma regra de transição que nós estamos passando. É isso, eu agradeço a você por ter visto o meu canal, eu sou Murilo Félix, muito obrigado, espero vocês até a próxima. Quem quiser, discordou de algo ou concorda comigo, quer acrescentar alguma informação, por favor, me envie uma mensagem aqui embaixo, deixe o seu comentário, eu vou responder todos. Críticas